5 minutos, entende o perdão. Tema da lição da escola sabatina, Isaías, consolo para o povo de Deus. Sim, temos um consolo diante de Deus, diante dos nossos pecados. Deus criou o mundo de tal maneira que tudo é exatamente organizado. Criou o cosmos e fez as leis dos astros, os mares, as leis das marés, os ventos, colocou limites em todas as partes, em todos os lugares, as leis da física, da química, da biologia, a genética traz a sua assinatura. Nós temos em todos os lugares leis e ordem. Deus coloca ordem através das suas leis. Mas o pecado veio. O que é pecado? Paulo explica que o pecado é a transgressão da lei. Pois bem, diz mais, todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Precisava então Deus arrumar um remédio? Ou ele condenava o mundo porque pecou, ou ele haveria de achar um meio. A justiça não poderia fraquejar, porque o perdão é nada mais, nada menos do que anular a lei. A lei é eterna, é a expressão do próprio caráter, o modo de ser e de agir de Deus. O paliativo, o remédio, aquilo que resolve o problema, alguém tem que pagar. Veio então Deus Jesus Cristo e morreu em nosso lugar. A morte dele solucionou o problema do pecado, porque diz a alma que pecar, esta morrerá, diz a palavra de Deus. No entanto, Jesus não pecou e morreu. Eu pequei e não terei a morte eterna. Poderia até passar pela morte, mas a vida eterna me está prometida. Ressuscitaremos, porque Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, pisou a cabeça da serpente, como prometeu lá a Adão e a Eva. Então a vitória final é de Cristo. Ele vivifica, tonifica a sua lei. A lei não condena, ela apenas mostra os frutos dos salvos. Aqueles que foram salvos pela fé no sacrifício de Jesus, que aceitam o sacrifício de Jesus como suficiente e capaz para perdoar os meus pecados, para solucionar o problema do meu pecado, estes estão acobertados pela graça. Jesus morreu por mim, com uma morte muito cruel, com uma morte muito injusta, porque ele era justo, eu sim injusto. Ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Então, Jesus foi condenado por mim, e eu agora estou livre do pecado, livre da morte, para viver os frutos, pelos seus frutos os conhecereis, diz a palavra de Deus. E João nos traz um alento. João, que viveu com Jesus, o discípulo amado, traduz com palavras muito favoráveis na Bíblia, em 1 João capítulo 2, versos 1 e seguintes. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, é o sacrifício, aquilo que foi ofertado, né? E não somente dos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Todo mundo tem a salvação através de Jesus. Então todos estão salvos, todos podem pecar, todos podem viver livres da lei. Veja o que diz o verso 3. Sabemos que conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Se nós conhecemos Jesus, temos fé, é porque guardamos então os seus mandamentos. Então, como diz Paulo, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. E aqui João explica isso. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. É injusto que ele nos salve para que nós vivamos de uma maneira diversa da que ele ensinou que nós vivêssemos, amando uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas, aprimorando o amor, fazendo o cumprimento dos 10 mandamentos, dos mandamentos da relação do homem com o homem, do mandamento 5º até o 10º inicia com honra teu pai e tua mãe. E também guardando os mandamentos de Deus, os primeiros 4 mandamentos, aqueles que relacionam o homem com Deus, cujo 4º mandamento é a nossa relação direta também com Deus. Deus Pai, e logo depois Deus coloca o seu representante na terra como nosso Pai
terrestre. Pois bem, a salvação vem pela graça, isso também é o que nos diz Isaías, para culminarmos o nosso programa de agora. Lá no capítulo 59, versos 15 a 21, eu leio o verso 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. A aliança, lembremos, são os 10 mandamentos. Lembra que em Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6, Deus fala da sua aliança. No capítulo 20 ele fala, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ele mostra que ele nos alcança com a sua aliança. E o meu espírito que está em vocês e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos, os descendentes deles, desde agora e para sempre. Que Deus te abençoe com essas palavras para que você siga livre do mal pela graça de Jesus e pela fé que Ele nos mantém e pelos frutos que damos. Você acaba de assistir 5 minutos Vê e Entende diariamente com você. Daqui a alguns minutinhos ampliaremos esse tema no programa Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Eu quero a sua companhia, curta, compartilhe e ore por mim. Eu estarei orando por você. Seguindo a nossa programação, estaremos divulgando a mensagem de Jesus para um mundo que está sedento. Que Deus te abençoe.